Quero agradecer você por estar em nosso canal. Caso você não seja inscrito, convido você para se inscrever. Também deixa seu like. Estamos lendo o Velho Testamento para o nosso conhecimento, mas nós cremos em Jesus e nós vivemos o Novo Testamento, porque cremos que o Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Hoje nós ouvimos a voz de Jesus Cristo, tá? Então vamos à nossa leitura neste momento em Deuteronômio capítulo 12, o santo lugar para adorar a Deus. São estes os estatutos e as ordenanças que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse Yahvé, Deus dos teus antepassados, vos ofereceu como herança por toda a vida sobre a face da terra. Veja aqui, nós estamos com uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Eu vou estar lendo aqui o comentário aqui no rodapé. Os capítulos 12 a 26 consistem numa nova seção de estatutos e ordenanças apresentados por Moisés, a fim de preparar a vida religiosa, civil, social e doméstica do povo de Israel, para quando entrassem em Canaã e passassem a viver na terra prometida. Israel só deveria adorar Yahvé no lugar escolhido pelo próprio Senhor. Moisés exigiu a destruição de todo o santuário idólatra, assim como nós devemos destruir toda a idolatria, superstição e paixões acima do amor de Deus que acompanham nossa alma. Restringiu a adoração e o culto ao santuário central, prescreveu normas acerca dos sacrifícios e da matança dos animais para a alimentação e advertiu seu povo quanto à influência das práticas pagãs e idólatras dos povos estrangeiros. Na vida cristã também não se pode negociar com o pecado ou ser transigente com o mal. O preço é sempre muita tristeza e sofrimento, quando não a própria morte. 2 Coríntios 6, 14 ao 17. 2 Coríntios 6, vamos ler, versículo 14 em diante. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Versículo 17. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você veja só aqui no comentário, os inimigos de Paulo tentaram jogar os coríntios contra ele, alegando que o apóstolo era neurastênico e desprovido de real fraternidade pelos cristãos. Paulo, no entanto, está preocupado em evitar que a igreja de Corinto seja arrastada para o pecado por falsos mestres, que usam de lisonja e demagogia a serviço do diabo, Belial. Belial é um termo derivado do hebraico para designar Satanás. Por isso, o apóstolo faz menção à proibição das, entre aspas, misturas de fé. Se os coríntios se aliarem a esses pregadores de si mesmos, portanto não cristãos, se colocarão em julgo desigual e quebrarão a harmonia e a comunhão que os mantém em sintonia com Cristo. Paulo adverte aos crentes que não podem voltar à idolatria, pois agora foram feitos moradia do Espírito de Deus, tabernáculos, templos, ao se entregarem ao Evangelho,
1 Tessalonicenses 1:9. Como edifícios, abre parênteses, pedras vivas, fecha parênteses, separados para a residência permanente do Senhor, não é concebível que estabeleçam qualquer aliança de fé e comunhão com pessoas que andam sem o Espírito de Deus habitando em suas vidas. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Aqui leremos: Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, porquanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Veja só, o cristão deve aprender a valorizar o seu corpo como lugar sagrado em que Deus reside, e conscientizar-se de que, por intermédio da presença amorosa e poderosa do Espírito Santo, tem à sua disposição todos os recursos para livrar-se de qualquer escravidão ou engano pecaminoso e se transformar em pedra viva para a glória de Deus. Romanos 8, 5, 11. 1 Pedro 2, 9. 1 João 1, 9. Romanos 6, 12. Colossenses 3, 17. Continuando, em Deuteronômio, versículo 2: Devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações pagãs que estáis desalojando costumam adorar os seus deuses, tanto nos altos montes montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubai seus altares, despedaçai as suas estelas, colunas sagradas, e queimai os seus postes à deusa Aserá. Triturai todos os ídolos e imagens dedicados aos seus demais deuses, e eliminai por completo todos os nomes deles daqueles lugares. Vós, contudo, não adorareis a Yahvé vosso Deus do mesmo modo como eles cultuam seus deuses. Versículo 5: Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé vosso Deus houver escolhido dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí preparar a sua habitação. Levareis para lá vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e vossas dádivas especiais, o que em voto tiverdes prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. E comereis lá diante de Yahvé vosso Deus, alegrando-vos com todo o empreendimento das vossas mãos, vós e vossas famílias, com o que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Não procedereis conforme agimos aqui neste dia. Cada um fazendo de acordo com o que entende ser melhor. Versículo 9: Porquanto ainda não entrastes ao lugar de descanso e a herança que Yahvé vosso Deus vos está concedendo. Portanto, atravessareis o Jordão e habitareis no território que Yahvé vosso Deus vos dará como herança. Ele vos dará descanso e protegerá de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança. Então, para o lugar que Yahvé vosso Deus houver escolhido como habitação do seu nome, é que transportareis tudo o que eu vos ordenei. Vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, os dons das vossas mãos e todas as oferendas escolhidas que tiverdes prometido com voto a Yahvé. Versículo 12: Alegrar-vos-ei diante do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas, e o levita que habita em vossas cidades, por não terem recebido terras nem propriedades. Orientações sobre os sacrifícios. Versículo 13: Fica atento a ti mesmo. Não oferecerás teus holocaustos em qualquer lugar que te agrade, porquanto somente no lugar que o Senhor houver escolhido, numa das tuas tribos, que deveras oferecer teus holocaustos, e lá que deverás pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Versículo 15: Todavia poderás abater os teus animais
em qualquer das tuas cidades e comer quanta carne desejares, como se fosse carne de gazela ou de servo, de acordo com a bênção que Yahvé teu Deus te houver concedido. Poderá participar deste alimento tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro. Versículo 16. Contudo, não podereis comer o sangue, tu o derramarás por terra como água. Versículo 17. Não poderás comer em tuas próprias cidades o dízimo do teu cereal, do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, nem a primeira cria dos teus rebanhos, nem o que, por meio do voto, tiveres prometido, tampouco as tuas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Versículo 18. Ao invés disto, tu o comerás na presença de Yahvé teu Deus, somente no local que o Senhor teu Deus houver escolhido. Tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que mora contigo. E te alegrarás diante do Eterno, o teu Deus, de todo o empreendimento das tuas mãos. Versículo 19. Portanto, tende o cuidado de não abandonar os levitas enquanto estiveres vivendo na tua própria terra. Quando Yahvé, o teu Deus, estiver alargado o teu território de acordo com o que te prometera, e desejares comer carne e pedires, eu gostaria de comer um pouco de carne, podereis comer o quanto quiseres. Versículo 21. Se o local que Yahvé, o teu Deus, escolher para assentar o seu nome estiver muito distante de ti, poderás então imolar das vacas e ovelhas que o Senhor teu Deus te houver concedido, conforme te orientei. Poderás comer nas tuas próprias cidades o quanto desejares. Versículo 22. Do mesmo modo, como se come a gazela e o servo, assim comerás. O cerimonialmente impuro, como os puros, podereis comer livremente. Versículo 23. Sê fiel, portanto, para evitares e não comeres o sangue, porquanto o sangue é a vida. Sendo assim, não comas a vida com a carne. Versículo 24. Jamais o comerás. Derrama-o sobre o chão da terra como se fora água. Versículo 25. Não o comas, para que tudo vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, pois deste modo estarás fazendo o que é direito e justo aos olhos do Senhor. Versículo 26. Entretanto, de tudo quanto te pertence, tomarás o que tiveres consagrado, bem como teus sacrifícios votivos, e irás ao local que o Senhor houver escolhido. Versículo 27. Oferecerás teus holocaustos, a carne e o sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus. O sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Eterno teu Deus, e comerás a carne. Versículo 28. Ouve, pois, com atenção para pôres em prática todos os princípios que te ordeno neste dia, a fim de que tudo corra bem a ti e aos teus filhos por todas as gerações futuras, porque estarás realizando o que é bom e certo perante o Senhor, o teu Deus. Senhor, o teu Deus. Contra os cultos cananeus. Versículo 29. Quando o Senhor, o teu Deus, tiver eliminado da tua presença as nações pagãs que estais a ponto de invadir e expulsar, e as tiveres conquistado e habitares em suas terras, fica atento ao teu próprio comportamento. Não te deixes seduzir, não vás seguir como deuses delas, ponderando. Como estas nações servem aos seus deuses? Que interessante, vou fazer o mesmo. Versículo 31. Não procederás deste modo para com o Senhor, o teu Deus, pois estas nações pagãs ofereciam a seus deuses tudo o que é abominação aos olhos de Yahvé, tudo o que ele odeia e rejeita, como queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios aos seus ídolos. Versículo 32. Portanto, aplicai-vos a pôr em prática tudo o que eu vos ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás da lei.